E pois é, pessoal, o novo filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha através do Aranhaverso, com o Miles Morales, o protagonista, está levantando várias polêmicas por conta de duas cenas que nós temos uma apologia aos movimentos transgênero para crianças e também o Black Lives Matter. As pessoas estão incomodadas e isso pode ser um sinal de lacração. Mas será que é tudo isso mesmo? A gente precisa ficar falando dessas coisas? Será que o pessoal está caçando pelo em ovo? É sobre tudo isso que nós vamos conversar aqui neste vídeo. Seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e esse aqui é o nosso quadro Notícias Nerd, no qual eu trago para vocês atualizações do mundo do entretenimento, Marvel, DC, filmes, séries, quadrinhos, com muita informação e muita opinião também. E hoje nós vamos falar sobre essa polêmica, porque sim, tem muita gente falando sobre esse assunto. Então eu vou aqui explicar o que está acontecendo, falar sobre esses movimentos e, claro, deixar a minha opinião também. E não preciso nem falar, né? Já comenta a sua opinião aí embaixo também, porque é muito importante. E claro, né? Já deixa um like, curta o vídeo, porque isso ajuda pra caramba aqui o canal. E é rápido, é fácil, você vai estar contribuindo e muito aqui com a gente. Beleza? Sem mais delongas, bora lá então, pessoal. É preciso deixar algumas coisas bem claras aqui, tá bom? Em primeiro lugar, eu gostei sim do trailer, eu trouxe aqui meu react, a minha análise. O trailer está muito bom, o primeiro filme é muito bom e eu acredito que sim, o segundo também vai ser, tá bom? Porém, nós precisamos comentar porque essas duas cenas, né, tanto do bottom ali, do Black Lives Matter, né, hashtag BLM na mochila do Miles, e esse pôster, né, escrito Protect Trans Kids, ou seja, proteja crianças trans lá no quarto que aparece, tá dando polêmica e tem muita gente falando. É importante mencionar, pessoal, que são apenas 2 easter eggs. Mas o pessoal da produção fez questão de colocar e isso aponta o que eles pensam, aponta a ideologia do grupo, tá? E isso tudo passa pela sanção dos chefões, ou seja, todos estão de acordo com essa apologia, mesmo que pequena, mesmo por uma cena breve como a própria mochila ali do Miles e o pôster, as pessoas responsáveis estão de acordo e eles querem que essas mensagens, mesmo que de maneira incutida, uma maneira não muito explícita, elas estejam presentes. Mas vamos analisar aqui, pessoal. É importante dizer também que lá no jogo do PlayStation, que o Miles é o protagonista, nós já tivemos também uma homenagem para o movimento Black Lives Matter, tá bom? Lá no jogo tem um pôster gigantesco do movimento. Então não é a primeira vez que eles tocam nessa pauta. E é importante dizer também que o Miles já foi criado com essa ideia de trazer mais diversidade. Mas até aí tudo bem, porque é o que eu sempre digo. Você quer criar um personagem negro? Maravilha! Contanto que não fique com lacração, com militância em cima. E de novo, não que certas questões não devam ser debatidas. O racismo precisa sim ser debatido, é óbvio. Mas o problema é que o pessoal progressista sequestrou essa pauta e somente eles podem falar sobre o assunto. Inclusive, quando eles falam sobre esse assunto, eles levantam certos pontos de vista e certas pessoas que defendem esse ponto de vista e você tem, para ficar bem na fita, concordar com exatamente tudo que eles falam. É muito engraçado que essa gente não menciona quase nunca a figura do pastor Martin Luther King, que foi um ícone da luta, né, pelos civil rights, pelos direitos civis dos negros. E eles não mencionam. Por quê? Porque o Martin Luther King, embora um negro e defensor da causa dos direitos das pessoas negras, ele era um cristão conservador. Então, esse tipo de gente não é legal para o movimento. E por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque o Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, é um movimento de esquerda. E como eu disse, eles sequestraram a pauta racial. Eles usam essa questão de lutar contra o racismo para disseminar a divisão de classes, porque o novo marxismo que pregava a divisão de classes entre pobre e rico, opressor e oprimido, agora mudou, porque o mundo vive uma situação mais confortável financeiramente, embora assim ainda existam muitos problemas financeiros, a questão da fome, mas o que o marxismo via naquela época como a chave para a revolução
não cola mais hoje em dia. Então, essa questão do proletariado, da guerra de classes, migrou para a questão identitária. Então, esse proletariado, né, esse suposto oprimido da época, o trabalhador, hoje na verdade, as pessoas da comunidade LGBT e também da comunidade negra, que são minorias nos Estados Unidos, não no Brasil. É importante dizer que negros não são minoria no Brasil. Inclusive, no Brasil, nós somos miscigenados, né? Os portugueses não tinham medo de se misturar. E por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque o Black Lives Matter é um movimento de esquerda radical. Eles têm pautas radicais e eles já promoveram atos de vandalismo. Lembra lá aquela hashtag Fogo nos Racistas? Aconteceram vários atos de vandalismo, depredação de patrimônio privado, invasão de comércios e até mesmo incêndio criminoso. Isso é o tipo de movimento que prega a pacificação? Eu acredito que não. Então, quando vem com essa história de Black Lives Matter, é o que eu sempre falo, vidas negras importam? Não. Vidas negras de esquerda, vidas negras que concordam com eles, importam. Porque nós temos diversos casos de pessoas negras que não apoiam esse movimento, tá bom? E inclusive, eles são muito seletivos nas pautas que eles escolhem para defender. Porque eles pegaram o caso do George Floyd e usaram de palanque para fazer a militância deles, para promover o movimento. Foi inclusive nesse caso que o Black Lives Matter explodiu, né, e ganhou muita mídia. Eles escolhem os casos que vão ser interessantes para o discurso deles, mas outros eles ignoram totalmente. Nós precisamos falar do policial Tamaris, que foi assassinado em 2020 por um homem branco também, enquanto ele cumpria a sua missão, o seu dever, o seu chamado. E o Black Lives Matter não falou nada. Por que ele não falou? Porque era um policial. E na pauta radical dessa gente, a polícia é o quê? Fascista, autoritária. Inclusive, nas produções mais recentes, eles têm até colocado em forma de piada o xingamento de pig, chamar policial de porco lá nos Estados Unidos, para ofender. Então, quando é um negro, mas ele é policial, esse daqui a gente não defende. Então, o que eu disse, não são todas as vidas negras que importam para esse pessoal. O que importa são as vidas negras de esquerda, as vidas negras progressistas. É só você ler o estatuto do Black Lives Matter no próprio site deles. Então, por mais que eu ache sim que o pessoal às vezes poderia só deixar pra lá e falar, não, é só um easter egg, deixa pra lá, não vamos repercutir, o outro lado está repercutindo no sentido de que, olha só como o novo Homem-Aranha é inclusivo, olha só, o novo Homem-Aranha apoia Black Lives Matter, ou então o novo Homem-Aranha apoia a questão transgênero. Então, se o lado que defende essas pautas está repercutindo um easter egg, uma coisa simples, então nós também vamos ter que repercutir e falar o nosso ponto de vista. É importante dizer, pessoal, que o líder do Black Lives Matter comprou uma mansão por apenas 8 milhões de dólares. Olha só, hein? Olha só. Eu não vou nem discorrer a respeito disso. Fica aí para você analisar essa questão que aconteceu. E também é importante mencionar, pessoal, que já que o pessoal tem essa questão de lugar de fala, né? Lugar de fala, então eu não sou negro, eu não posso falar. Tudo bem, não tem problema, vamos pro lugar de fala. O jogador de basquete Jonathan Isaac, um atleta do Magic, ele, na época lá que estavam rolando os protestos do Black Lives Matter, né? Encabeçados por eles, ele não se ajoelhou junto com os outros jogadores que se ajoelharam em sinal de apoio aos protestos. E outras pessoas também não aceitam levantar a mãozinha, que é o símbolo deles, outros negros, tá bom? E o Jonathan Isaac foi questionado pelos repórteres e ele falou que não acredita nisso, não acredita em se prostrar ao movimento e acredita em se prostrar apenas diante de Deus. Ele é um cristão. E aí esse cara já foi rechaçado pela parte progressista dos negros. E não só dos negros, mas outras pessoas que não são negras, mas apoiam o movimento. Porque ele não se juntou à causa. E aí, será que vidas negras realmente importam? E não só o Jonathan Isaac, né, pessoal? Nós temos também o veterano Morgan Freeman, que também já falou que não acha que tem que ter dia da consciência negra e nem ficar batendo nesse assunto, nessa pauta, que as pessoas têm que respeitar como humanas e acabou. O Idris Elba também falou sobre isso recentemente, que ele não é um ator negro, ele é um ator e é por isso que ele quer ser reconhecido. Mas as polêmicas não acabam por aí, pessoal, porque nós também temos o pôster do Protect Trans Kids, e a progressista exaltou esse pôster falando que é maravilhoso porque o Homem-Aranha está protegendo, está do lado de crianças trans.
Interessante, né? Eles querem falar de pessoas trans, por que eles não falam então sobre o caso da pessoa trans que invadiu uma escola em Nashville e matou crianças com um rifle? Ah, isso daí não pode falar porque mancha, né? Mancha o movimento. Pois é, mas foi isso que aconteceu. E pessoal, às vezes a gente tem que falar o óbvio, né? Chegou o dia que nós temos que falar que a grama é verde e o céu é azul. Porque é óbvio que as crianças não têm idade para decidir se elas querem trocar de gênero ou não. Isso é um absurdo. Eu até falei num vídeo mais recente aqui. Se a criança se identifica com outro gênero e ela quer tomar essa atitude de fazer a troca, enfim, tomar hormônio, ela decida isso quando ela é adulta. Isso não pode ser incentivado numa criança que vai tomar uma decisão que vai afetar o resto da vida dela. Isso é um absurdo, mas as pessoas estão incentivando. Proteger crianças trans, isso não dá para defender, pessoal. É o que eu disse, se ela quiser fazer isso quando ela for adulta, ela é responsável pelo seu próprio corpo, tá bom? Quando a gente fala de bebê dentro do corpo de uma mulher, não é o próprio corpo dela não, é o corpo de uma criança inocente. Mas esse é um outro assunto. Então, se a criança crescer e se tornar um adulto responsável para tomar suas escolhas, ele pode fazer isso. Essa criança pode fazer isso. Mas enquanto ela é uma criança, não pode haver essa influência e incentivo e, pior, autorização para que as crianças façam cirurgia de troca de gênero. Isso é um absurdo, mas infelizmente está impregnado na cultura pop, às vezes de uma maneira totalmente clara e às vezes de uma maneira escondida, rápida, como foi o caso aqui do Homem-Aranha. Mas é um absurdo, né, pessoal? E também é importante mencionar que essa polêmica surgiu em meio a um vídeo que está circulando de 2021, vídeo recente, 2 anos basicamente, de um programa holandês chamado G1 Blood, que levou pessoas trans para mostrarem os seus corpos. E isso também já está... O pessoal reacendeu essa polêmica, porque, pessoal, é um absurdo, né, gente? A gente não tem como aceitar esse tipo de coisa. E, de novo, não estou falando que não temos que respeitar as pessoas trans, temos que respeitar a todos. Mas nós também devemos ser respeitados com os nossos pontos de vista. E incentivar crianças a trocarem de gênero é realmente um absurdo. Até porque um dos participantes nesse programa disse o seguinte, abre aspas, isso pode ser simplesmente um sentimento, mas você também pode fazer algo a respeito. Eu, por exemplo, fiz uma cirurgia. Então, aqui, as crianças de 10 a 12 anos que estavam ouvindo estão sendo influenciadas e às vezes vai ser uma decisão que elas vão se arrepender. É um absurdo e tem outras coisas que acontecem nesse show, né, nesse programa, falando sobre a questão de esconder o órgão genital biológico, porque não se identifica com ele. É realmente um absurdo, pessoal. Por isso precisamos estar atentos. É importante mencionar que sim, eu acho que o filme vai ser bom, mas nós precisamos também estar atentos com os tipos de mensagens e de coisas que eles querem propagar por meio da cultura pop. E uma última coisa aqui sobre essa questão de se relativizar tudo, inclusive a questão de crianças trans. Eu tenho a seguinte frase para fechar aqui. Sob essa justificativa de defender todas as formas de amor, é só uma questão de tempo para eles quererem dizer que está tudo bem um marmanjo de 30 ou 40 anos querer se relacionar com uma menina de 9 ou 10. Uma menina ou um menino de 9 ou 10 anos. E nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. Existem sim verdades que precisam ser defendidas. E essa aqui é a minha opinião sobre a polêmica do Black Lives Matter e do Protect Trans Kids, que apareceu lá no trailer de Miles Morales. Eu continuo achando que, às vezes, o melhor jeito é só ignorar e não repercutir, mas se um lado está repercutindo positivamente, nós também precisamos mostrar o nosso lado, e essa aqui é a minha opinião, mas eu quero saber a sua opinião, tá bom? Comenta aí embaixo, porque é muito importante. Não se esqueça de deixar um like, curta o vídeo se gostou do conteúdo e compartilhe também com seus amigos, com sua família, para nós ampliarmos aqui o nosso debate. E se ainda não é inscrito, não preciso nem falar, né? Ou será que preciso? Tá bom, eu falo. Você está perdendo tempo porque nós estamos aqui praticamente todo dia com muito conteúdo, mantendo vocês atualizados sobre o mundo do entretenimento, cultura pop, Marvel, DC, filmes e séries, não somente com polêmicas, mas com outras informações também. Muito conteúdo bacana, tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.